O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre a continuidade da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Moraes quer saber da PGR se a apreensão e posse de uma arma de fogo do ex-presidente é motivo para encerrar o regime de prisão domiciliar. O ministro argumentou que a Lei de Execução Penal estipula que comete falta grave o condenado à prisão que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ontem, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e reconheceu a posse da arma em casa. Ele afirmou que não podia ficar desarmado porque mora com 3 mulheres. Bolsonaro disse ainda que pediu ajuda a um militar ao perceber que a pistola não funcionava e precisava de conserto. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que a arma estava devidamente registrada em nome do ex-presidente e, como não houve determinação de cancelamento do registro e entrega da arma pela Justiça, a pistola permaneceu na residência de Bolsonaro. Muito bem, Berenice Leite dividindo a tela comigo mais uma vez. Ontem chegou ao fim esse prazo da prisão domiciliar temporária, essa inovação no caso de Jair Bolsonaro. Na sua análise, isso deve fazer com que a decisão sobre a volta dele para a Papuda ou a permanência em casa ainda demore mais alguns dias? Olha, Daniel, na verdade, esse prazo expira no dia de hoje, né? Nós estamos aí vencendo as últimas 24 horas. Então, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, nessa quarta-feira, no dia de ontem, dá mais 48 horas, não só para a Procuradoria-Geral da República, quanto a defesa de Bolsonaro se manifestar em relação ao depoimento concedido na terça-feira, justamente sobre esta arma apreendida durante uma blitz ali no dia 15, na semana passada, algo também que intriga bastante. Me chamou a atenção porque no despacho do ministro Alexandre de Moraes ontem, ele dá mais detalhes, né, sobre como teria ocorrido essa blitz, e parece que foi por volta de umas 11h30 da noite, um segurança de um carro institucional da Presidência da República acabou sendo abordado ali, coincidentemente, ele estava com a arma que foi levada para o concerto, algo que já nos intriga bastante, né? Tudo isso acontecendo às vésperas do término de um prazo que nós não podemos normalizar. Isso é inédito, mais uma inovação do ministro Moraes em relação a conceder uma prisão domiciliar humanitária com prazo de validade, né? Isso tem que ser sempre levado em consideração, porque isso não existe, né? Ele inovou mais uma vez. Agora, outro ponto importante que a gente tem que observar é que o ministro Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz de execução penal, né? Ele foi ali o relator do processo, enfim, mas isso não cabia a ele. E não sou eu que estou dizendo, são vários especialistas em direito que afirmam. E no despacho de ontem, ele traz justamente o artigo 50, salvo me engano, que fala justamente sobre essa questão de, no caso do apenado, ter ali algo que possa trazer perigo à integridade de outras pessoas, no caso se referindo à arma, que isso é motivo suficiente, na opinião dele, para que a domiciliar seja revogada. E aí ele pede para ouvir o PGR, que geralmente sempre o acompanha em suas decisões, e a defesa do Jair, que já explicou, já falou tudo que pensa e tudo que aconteceu nessa ocasião. Mas o fato, Daniel, que a gente não pode deixar de falar é que essa condição do ex-presidente Jair Bolsonaro de domiciliar, e parece que todo mundo esquece, não é por causa de uma arma ou por questões que envolvam um processo político, é pela sua condição de saúde. É isso que deveria ser levado em consideração pela manutenção dessa domiciliar, que sequer deveria ter prazo. Então, acredito que nesse momento, o principal elemento que deveria ser analisado é: a condição de saúde do ex-presidente melhorou em algum sentido? O médico, o Brasil Caiado, que é o principal, né? O que ele disse nos últimos dias? Que Bolsonaro ele tem piorado a questão dos soluços, enfim, muitas cirurgias que antecederam. Então, isso deveria, se nós vivêssemos num país sério, que realmente respeita, né, o direito de uma pessoa, deveria ser esse. Qual é a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele tem condições de voltar para a Papudinha? Ainda que seja um presídio um pouco maior, ele deveria, não.
Certamente não. Aliás, não deveria nem estar preso, né? A gente está falando de um processo político e Jair Bolsonaro está preso por isso, por ser a maior liderança da direita no país e, claro, está fazendo muita falta nesse processo eleitoral. É por isso que estamos vendo, inclusive, os principais atores políticos desse momento brigando entre si. Daniel. Seguimos acompanhando o desfecho desse caso de Jair Bolsonaro. Agora eu quero ouvir a operadora do direito, Guta Pini, sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele segue naquele mesmo modus operandi. Ele vai pegando ali trechos de legislação, até do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para conseguir encaixar ali dentro todo o seu arbítrio. O ministro Alexandre de Moraes, ele cita esse dispositivo da Lei de Execuções Penais, em que fala justamente que você não pode possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de alguém. O apenado, se ele tem algum benefício de prisão domiciliar, está prevista uma progressão de regime, a partir do momento que ele é pego nessa condição, esse benefício pode ser revogado. Isso é o que está na lei. Então, ele pega essa legislação, esse trecho do artigo, para tentar encaixar na situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não tem como você juntar as duas coisas, porque o que o dispositivo está falando é possuir indevidamente um instrumento que possa ofender a outrem. O instrumento que o presidente Bolsonaro tem na sua residência é uma arma registrada. Então, não é um instrumento que é possuído indevidamente, é absolutamente legalizado. Mas o ministro Alexandre de Moraes utiliza esse dispositivo da lei para manipular a informação. Ele sabe que esse artigo não se aplica ao caso do Bolsonaro. Mas por que ele faz isso? Pelo menos o que me parece é que é algo meio maquiavélico. Olha só, eu encontrei aqui esse dispositivo e eu posso revogar a sua prisão com base nisso. Então, você está nas minhas mãos. Me parece que é isso, porque isso não se coaduna com a legislação, nem com a situação fática, mas ele faz a coisa de um jeito, ele transforma a situação para que essa caiba nesse dispositivo e sirva como uma ameaça para que a prisão domiciliar seja não revogada. Então, quando ele encaminhou essa investigação para o Paulo Gonet para que ele se manifeste, ele já encaminhou com esse dispositivo. Então, é como se ele tivesse levantado a bola para o Paulo Gonet. Olha só, o seu parecer, ele pode abordar essa questão, e ele deverá abordar. Ele vai precisar enfrentar esse artigo levantado pelo ministro. Então, a gente fica sem saber, será que o Paulo Gonet vai entrar nessa também? Vai chutar para fazer esse gol contra, mais um gol contra ao Estado de Direito? É imprevisível, porque de lá até aqui, esse tem sido o jogo contra o Brasil. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, Marcelo Suano, quero voltar com você e antes exibir aqui a nota do advogado do Jair Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, com destaque para o seguinte: ele menciona que a arma estava devidamente registrada em nome do ex-presidente e, abre aspas, como não houve determinação de cancelamento do registro e entrega da arma pela justiça, a pistola permaneceu na residência de Bolsonaro. Isso não demonstra, não denota ali um gargalo na execução desse processo, inclusive pela própria Polícia Federal, de não ter vistoriado ali a residência do Jair Bolsonaro, a fim de observar itens, como, no caso, uma arma que não, em tese, não deveria estar ali? O fato é, com esse destaque aqui, não houve cancelamento do registro e nem pedido de entrega da arma pela justiça também. Olha, depois que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes inventaram o Estado teratológico de direito, ou seja, o direito vige de acordo com as interpretações mais bizarras e inconstitucionais ou que não tenham nada baseado na legislação. É isso que é o Estado teratológico de direito que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes inventaram. Depois que eles inventaram isso, a gente espera qualquer coisa. Dentre elas, esse fato é muito curioso. Se eles tinham posse de arma e era necessário que não exista qualquer elemento ou instrumento que possa causar dano ou prejuízo ou ofensa a quem quer que seja, então acabaram-se as facas e garfos dentro de casa. Eles vão ter que recolher tudo, o Bolsonaro vai ter que começar a comer com as mãos. Por quê? Porque você pode usar uma faca para ferir a integridade de uma pessoa. Em síntese, fica aquela questão, ou isso é premeditado,
e simplesmente está articulado para trazer um problema do futuro, ou então ele não passa de um grande incompetente, razão pela qual o que nós observamos é que deve ter uma má intenção ali. Ora, não tem como você escapar dessas duas hipóteses. A terceira seria juntar as duas coisas, um incompetente com uma má intenção, que também é possível, existe uma boa probabilidade que isso seja. Aí nós encontramos que é um fato que foi colocado tanto pela Guta quanto pela Berenice já ontem. É muito estranho que ninguém tenha prestado atenção ou tenha levado a produzir essa situação. Como é que ninguém conseguiu parar para pensar que perto de vencer essa outra teratologia, que é a prisão domiciliar humanitária com prazo de validade, porque eu sei quando que ele vai estar bem, se todos já sabiam disso, como é que eles deixam arma? Como é que eles pegam uma arma para consertar? Como é que eles alegam que o Bolsonaro estava manipulando uma arma de fogo? Como é que eles falam tudo isso? Em síntese, para encerrar, é quase a figura do Matrix, quando passa um gato preto duas vezes, aí a personagem principal, o protagonista, diz, mas eu tive um déjà vu. Opa, peraí, você teve um déjà vu? Então, é falha na Matrix, tem alguma coisa errada. Esse é o ponto principal para mim.